Elias, boa noite. O tema da guerra na Ucrânia envolvendo a cadeia de distribuição global de alimentos certamente é um de muita importância. Eu tenho certeza também, como já comentei aqui algumas vezes, quando envolve assuntos de guerra, também há uma parte da guerra de informação e uma troca de posições estratégicas entre os diferentes países. A Ucrânia, claro que usou os ataques ao porto de Odessa para levantar dúvidas sobre a credibilidade, a confiança que se pode ter sobre o lado russo. Do outro lado, o ministro de Relações Exteriores russa e também o ministro da Defesa enfatizou que continua não atacando alvos civis, que está firme no compromisso de ajudar a comunidade internacional a conter a inflação e que os alvos eram exclusivamente militares. É importante que a gente frise que a Rússia tem muito a ganhar com a elevação dos preços, tanto do petróleo quanto do gás, mas também de grãos, já que, dentre os grandes produtores mundiais, ela é um dos poucos que tem capacidade de aumentar a produção e essa produção ser exportada, ou seja, a demanda interna não é tão grande o suficiente para absorver essa expansão. Brasil e Estados Unidos se beneficiam da elevação do preço, pelo menos do lado dos exportadores, mas também têm enfrentado problemas de inflação doméstica, especificamente porque esses dois países não têm o hábito de possuírem estoques reguladores, ou seja, o governo não compra milho, trigo para ir vendendo aos poucos e controlando a inflação. Pelo menos do lado do Brasil, essa é uma política mais recente, a gente já teve isso no passado, focado no interesse do cidadão comum e a cesta básica como um todo. Esses países alinham o preço à definição do mercado, ou seja, aquilo que nas bolsas de mercadorias e valores futuros pagam ou definem do valor desses insumos, dessas mercadorias. E parte dessa flutuação não é ou não tem conexão nenhuma com o custo de produção, e sim uma especulação de acordo com a probabilidade ou tendência do fluxo dessa mercadoria ser atendido ou não. O mundo vem vivendo ainda dificuldades logísticas pela pandemia e rotas navais bastante afetadas, e claro que essa instabilidade da guerra e a possibilidade do ataque também influencia o preço. Algo importante também a acrescentar, especificamente no tema de grãos, não podemos ignorar que a China está consumindo mais e mais desses recursos, especificamente para atender a demanda crescente muito grande, inclusive de proteínas, que ela objetiva produzir uma segurança alimentar e não depender da importação de carne de porco, carne de aves e nem também de gado bovino, e aumentando a sua produção interna. E o governo chinês, desde 2021, adotou uma política de aumentar os estoques reguladores e o apetite de compra constante crescendo nesses últimos anos, especificamente diante a circunstância da guerra da Ucrânia. Ela aproveitou uma oferta crescente dos Estados Unidos e do Brasil para aumentar esse consumo, essa importação. Interessante ver que a China tem enfrentado uma inflação muito mais controlada do que o Brasil ou outros países ocidentais. Saiu dados recentes e no acumulado de um ano está em 2,1%, enquanto nós estamos enfrentando inflação de 2 casas decimais.